crianças! Tudo bom com vocês? Que bom poder falar com vocês de novo. Essa semana nós estamos na nossa 14ª lição. Isso mesmo, nós estamos chegando ao final da nossa revista. Essa é a penúltima lição. E hoje nós vamos aprender coisas muito importantes. O tema da lição de hoje é: com o pecado não se brinca. Depois que você assistir esse vídeo, você pode abrir aí na lição número 14 e fazer sua lição bem bonito, bem caprichado. E se você quiser conferir a história que a tia vai contar hoje na Bíblia, você pode abrir a Bíblia em Juízes capítulos 13, 14 e 16 e também no livro de Números capítulo 6, de 1 a 21, tá bom? Vocês se lembram da história que a tia Jane contou semana passada? De um homem que recebeu a visita de um anjo, e esse anjo falou que esse homem, junto com sua esposa, teriam um filho, e esse filho seria usado por Deus para ajudar o povo de Deus a ser liberto dos seus inimigos de novo. Olha, esse homem se chamava Manoá e junto com a sua esposa, eles tiveram um filhinho e o filhinho deles se chamava Sansão. Sansão cresceu e foi sendo ensinado por sua mãe e também por seu pai a respeito da palavra de Deus, da obediência às coisas que Deus havia ordenado ao povo. Sansão foi crescendo, sendo ensinado por Deus, e ele tinha algumas regras que ele precisava seguir. Os seus pais se dedicavam muito para ensiná-lo todas as coisas que ele deveria fazer. Mas Sansão gostava de seguir as coisas que estavam na sua cabeça e nem sempre obedecia às ordens de Deus, o que não é muito legal, na verdade. É bem triste. Sansão tinha uma outra característica, você se lembra? Ele não podia cortar o cabelo, por isso ele tinha um cabelão bem grandão e ele era muito, muito forte. Uma vez, quando Sansão já era mais adulto e estava muito forte, um leão o atacou e ele venceu o leão só com a força do seu braço. Você já imaginou um homem lutando contra um leão e ainda ganhando essa luta? O leão morreu e um tempo depois, Sansão passou por aquele corpo, aquela carcaça do leão e viu que naquela carcaça havia muitas abelhas e também mel. Ele foi até aquela carcaça, pegou o mel, comeu o mel e ainda deu mel para os seus pais. Mas quando ele fez isso, ele mais uma vez desobedeceu a Deus, o que não era legal. Uma das regras que Sansão tinha que seguir é que ele não poderia encostar, não poderia tocar em nada que estivesse morto, em nenhum corpo morto. E ele fez isso. E não só para si, mas ele deu também para os seus pais o mel que estava no corpo daquele leão. Que coisa triste, não é verdade? Sansão também desobedeceu uma outra regra. O povo dele não poderia se relacionar, casar com pessoas de outros povos que não seguissem a Deus, que não obedecessem a Deus. E Sansão acabou se apaixonando por uma mulher desse outro povo. O nome dela era Dalila e ela obedecia e amava outros deuses que não o Deus verdadeiro, o Deus de Sansão, que é o mesmo Deus que nós servimos. Então, Sansão se casou com essa mulher. Que coisa triste! E quando ele desobedeceu mais uma vez as ordens que Deus tinha dado a ele, Dalila era doida para saber o segredo da força de Sansão. Você já sabe qual é o segredo da força de Sansão, não é verdade? É o cabelo dele.
Mas Sansão, todas as vezes que Dalila perguntava, falava uma mentira, contava uma mentira para ela não descobrir o segredo de Sansão. Olha só que bola de neve, um monte de mentiras, um monte de desobediências, que coisa triste. Um dia, de tanta insistência de Dalila, Sansão contou a verdade e disse que a força dele estava nos seus lindos e longos cabelos. Então, Dalila chamou um soldado do seu povo que cortou o cabelo de Sansão enquanto Sansão estava dormindo. Quando Sansão se deu conta, ele já não tinha mais força. Sansão foi derrotado, colocado como escravo para trabalhar naquele povo que era inimigo do seu povo, era inimigo do povo de Deus. Ele foi feito escravo, tinha que trabalhar e não tinha nenhuma folguinha, era obrigado a fazer as coisas e muitas vezes maltratado também. Mas não acabou por aí. O povo ainda deu uma festa para mostrar o quanto Sansão estava acabado. O povo que antes tinha medo daquele homem forte do povo de Deus, agora estava rindo da cara dele, porque ele não tinha mais a sua força, estava sendo dominado e escravizado pelo povo. Sabe, Sansão se deu conta de que o que ele fez foi muito errado. E tudo que ele estava vivendo era consequência da sua desobediência, do seu pecado contra Deus. Então, no dia que essa festa que eu falei para você aconteceu, ele pediu a ajuda de Deus mais uma vez para derrotar aquele povo. E enquanto aquele povo festejava no templo dos deuses pagãos, dos deuses dele, Sansão foi levado e aí ele chegou até a coluna do templo, empurrou as colunas e o templo desabou em cima de todas aquelas pessoas que estavam caçoando do nome de Deus. E aquele povo foi destruído, completando assim a história de Sansão e cumprindo o que o anjo tinha dito para Manoá, que Sansão seria uma pessoa que ajudaria a destruir os inimigos do povo de Deus, que Deus usaria Sansão para destruir os seus inimigos. Bom, sabe, crianças, uma coisa muito importante que nós precisamos aprender com essa lição, nós precisamos aprender que com o pecado não se brinca. Sabe, o pecado, ele nos afasta de Deus, nos deixa longe de Deus. E não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para louvar a Ele, para bendizer o seu nome. Deus nos criou para ter um relacionamento bem perto, um relacionamento de amigo com Ele. Mas quando nós pecamos, a Bíblia diz que esses pecados nos afastam de Deus. Mas nós aprendemos também que se nós pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos ajuda a nos corrigir e a não viver mais com todos esses pecados e não brincar mais com Ele. Olha, nós precisamos lembrar sempre que Deus nos criou para sermos amigos dele, para amarmos a Deus de todo o coração e termos um relacionamento de amigos com Ele. E que o pecado faz com que a gente fique cada vez mais longe de Deus. Hoje nós precisamos aprender que nós precisamos fazer escolhas boas, escolhas que mostrem o quanto nós amamos a Deus e quanto nós queremos agradá-lo, quanto nós queremos honrá-lo com a nossa vida. Então, não siga o exemplo de Sansão, que andava de acordo com seus próprios pensamentos e desobedecia a tudo que ele tinha aprendido com seus pais, a tudo aquilo que Deus mandou que ele fizesse.
sempre tem consequências quando nós escolhemos desobedecer a Deus. E a pior de todas elas é que nós nos afastamos de Deus. Nós não queremos isso. Então, vamos cuidar daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós pensamos, para que todas essas coisas sejam para louvar a Deus e para fazer com que Ele seja sempre o nosso melhor amigo e nós dele. Deus abençoe você. Um beijo e até a próxima.